Tá, hoje a gente começou um pouquinho mais atrasado, mas vamos começar a nossa primeira live do dia de hoje, dia 18. E vamos lá. Hoje eu vou falar sobre um tema muito interessante para mim, porque ele é um tema que eu acredito que ele fica muito confuso, né? É controle emocional. Como você ter controle emocional. Mas antes de dizer o como você ter controle emocional, o importante é você entender o que é esse controle emocional, como que a gente pode olhar esse controle emocional de uma forma que ele não te prejudique. Porque muitas das pessoas estão tentando ter um controle emocional, mas de uma forma errada, porque ela não tem que necessariamente estar controlando as suas emoções o tempo inteiro como uma forma de suprimir essas emoções. Se esse controle emocional para você quer dizer suprimir as suas emoções, isso é algo que você está fazendo de errado. Porque quanto mais você suprime as suas emoções, pior você vai se sentir e um dia isso vai estourar. As pessoas têm costume de suprir essas suas emoções, né, suprimir as suas emoções, inclusive com coisas artificiais, seja com medicamentos, seja com álcool, seja com cannabis ou qualquer coisa do tipo. Elas procuram sempre suprimir as suas emoções, ou seja, usar alguma coisa que tem um efeito neurológico e que pode de alguma forma aliviar aquela tensão emocional que ela está sentindo. Isso com certeza é a forma errada e acredito que seja o uso errado dessas coisas se você está usando para isso. Por quê? Porque é como se você estivesse jogando ali toda a sujeira para debaixo do tapete, é como se você estivesse escondendo de você mesmo, tentando esconder da sua própria consciência toda essa emoção que você está sentindo. E toda vez que uma crise acontecer, ou toda vez que essas emoções tentarem estourar e para fora, elas vão vir com cada vez mais força. Porque cada vez que você suprime elas, existe um acúmulo. E toda vez que elas tentam sair, elas vão tentar sair com mais força. Então, que controle emocional é esse? Porque a emoção ela não está desvinculada da sua razão. Você pode usar a emoção certa para aquilo. Você pode agir de forma racional e assim a emoção lógica, a emoção que tem que ser feita naquele momento vai vir em você. O problema é quando você não está na sua razão e a partir daí vem uma emoção errada, uma emoção que não tem nada a ver com aquilo que está acontecendo. Uma emoção que vem mais como as pessoas dizem a gota d'água, né? Aquela emoção que vem e que estoura para algo muito pequeno, para uma briga, uma discussão pequena, alguém que pede para você corrigir uma coisa, alguém pede para você botar algo no lugar, alguém vem falar de um assunto com você que você não gosta e de repente você explode numa ira ou num choro compulsivo. E isso sim seria uma emoção errada, o que a gente chama de desemoção, né? Ou a gente chama, não, eu que estou chamando agora de desemoção. Porque em inglês, no material que eu estudo, chama misemotion, né? Que eu poderia traduzir aqui para vocês como desemoção. Que na verdade seria como se você pusesse a emoção errada na situação errada, na falta de lógica. Então, primeiro de tudo, que você não tem que ter medo da sua lógica. Deixa eu ajustar aqui. Você não tem que ter medo na sua lógica, né? Dizer, eu sou mais emocional, eu sou mais racional. Não, as coisas estão completamente ligadas. Né? A emoção, ela simplesmente é o veículo que leva você à ação. Então, você tem ali um pensamento, esse pensamento gera uma emoção e você põe o seu pensamento em prática no mundo. É isso que é emoção, não é algo desvinculado que ou você é emocional ou você é racional. Pode ser o contrário também, você faz uma ação que gera um pensamento, que gera uma emoção, que leva a outra ação. Então é o que está encadeado para o funcionamento do seu sistema. O seu sistema não tem nada nele que não esteja intrinsecamente conectado para levar você à melhor vivência que você pode ter, ou seja, para você funcionar da melhor forma aqui, né, na Terra, nesse planeta, né? Então tudo está encadeado. Não adianta você achar que a emoção é um compartimento seu desvinculado da sua razão e ou você é racional ou você é emocional. Não.
O certo é você alinhar isso tudo, né? A prática da yoga, pelo menos quando eu fazia há alguns tempos atrás, a busca era justamente alinhar todos os componentes do indivíduo, corpo, emoção, razão e consciência, para que ele pudesse viver de uma forma mais fluida no mundo, né? Não era nem para transformar ele num ser racional, nem para transformar ele num ser emocional. Era justamente para alinhar todos esses vetores, né? Como na yoga falava que você tem centros nervosos no seu corpo, né, onde os nervos se acumulam, e esses centros têm que estar alinhados, porque eles são responsáveis por determinados funcionamentos do seu corpo. E assim você também tem os centros que seriam responsáveis pelas emoções e pelo pensamento lógico. Então, o certo é alinhar isso e não ficar querendo reprimir as suas emoções porque você está tentando controlar. Porque esse controle supressivo das suas emoções, então suprimir as suas emoções, vai levar você a um desalinhamento e a praticar no futuro a desemoção. Ou a. Eu nem gosto tanto da palavra desemoção, mas é a praticar a emoção errada mesmo, a emoção não condizente, né? Vai fazer você praticar essa emoção que não condiz com a situação. Porque em algum momento você quis controlar, não quis deixar que alguém visse que você estava triste, não quis mostrar que você estava feliz porque ficou com medo das pessoas roubarem a sua felicidade. Você ficou muito entusiasmado com algo, mas não quis mostrar que estava entusiasmado, porque poderia ser que isso, na sua cabeça, poderia ser que mostrar que estava entusiasmado fosse atrapalhar em alguma coisa. Então, todas essas supressões que você cria nas suas próprias emoções por raciocínios que também não são lógicos, são mais condicionados, são medos, na verdade, vai fazer com que também haja um desalinhamento nas suas emoções. Porque, veja, se sua lógica está desalinhada, se sua razão está meio desalinhada, se você está ali procurando justificações e desculpas para justificar o seu medo de pôr as suas emoções para fora, logo suas emoções também vão ficar desalinhadas. Então não tenha medo de colocar as suas emoções em jogo. O que você não pode ou não deve, o que vai te atrapalhar é quando você joga uma emoção numa intensidade em que você perde a linha, você sai da sua ética, você se torna uma pessoa, você começa a perder a razão, como as pessoas falam, no sentido de você põe violência no meio, você põe xingamentos profundos no meio. Nesse sentido, isso vai te atrapalhar muito, porque a partir daquele momento, como os seres são inerentemente bons, e por mais que você pense que não, mas nós somos, quando você perde a sua ética, quando você passa por cima dos seus valores e xinga alguém que você gosta, ou você é violento com alguém que você gosta, ou até com alguém que você não gosta, mas que você é violento e você vê que você machucou aquela pessoa, no seu consciente, depois de um tempo, isso vai ser cobrado. Você vai começar a se sentir culpado e a culpa vai lhe colocar automaticamente sobre o controle daquela pessoa. Então, nesse momento, você tem que realmente não deixar a sua emoção vir. Se você está com raiva, fique com raiva. Não tem problema ficar com raiva. Só não perca a linha, que é, ou seja, não vá para o xingamento, não parta para a violência. Não perca, não faça algo contra a sua própria ética e os seus próprios valores, porque dessa forma, sim, aí você vai se sentir mal. E essa pessoa, se ela é uma pessoa que está realmente querendo te colocar para baixo, se ela é uma pessoa que está querendo te atrapalhar, ela vai usar isso contra você. Só que você não tem que ter medo do confronto. Você tem que confrontar, você tem que usar suas emoções. Ficou triste, fica triste. Deixa você ficar triste. Deixe-se ficar triste. Por um período, para que isso passe. Não use a tristeza para conseguir algo de alguém. Não use a tristeza para conseguir com que uma pessoa faça algo por você. Não. Se ela acontecer, aconteceu, mas não use a raiva para fazer algo, para conseguir algo de alguém, porque isso também vai se voltar contra você com o tempo. Porque vai virar um mecanismo no seu cérebro e quando você estiver cansado, esse mecanismo vai ativar. Ele vai dizer, eu vou ficar triste porque a vida desse indivíduo aqui está ruim.
então vou ficar triste porque ficando triste eu consigo a cooperação das pessoas. Isso vai virar um mecanismo que vai sair do seu controle no futuro. Então, nesse ambiente, não há necessariamente uma necessidade de você controlar suas emoções. Agora, o que a gente quer controlar? A gente quer controlar o que a gente chama do nosso banco de emoções e pensamentos negativos. Você não pode agir, você não deve agir com as outras pessoas e com a sua vida baseado em pensamentos negativos e emoções negativas. É isso que as pessoas falam de controle emocional, mas não é um controle só emocional, é um controle mental, é um controle dos seus pensamentos. Porque a partir do momento que você recebe algo de alguém, a pessoa fala algo com você, você vai ter um pensamento negativo sobre aquilo, que vai lhe deixar muito reestimulado. Se você resolve agir a partir daquele pensamento que você está tendo, aí sim você vai mostrar uma emoção não condizente, você vai acabar passando do ponto. Quando, na verdade, o certo é você ver aquilo que ela falou, escutar, ver como você interpreta e clarificar a intenção daquela pessoa. Só que você só vai ter coragem de fazer isso realmente quando você tem muito autoconhecimento, quando você tem a prática do autoconhecimento. Por quê? Porque você vai conhecer as suas emoções. Você vai poder entender, não, aqui eu estou ficando com raiva, aqui eu estou passando do ponto. Às vezes fica até cansativo falar essa parte, porque é muito simples, mas às vezes as pessoas não entendem. Você ter autoconhecimento vai trazer um total controle e conhecimento sobre inteligência emocional para você. Porque você vai saber justamente quando você está passando do ponto em relação às emoções, você vai saber quando a sua emoção é só uma emoção passageira e não vai ter medo de se entregar a ela. Você vai ter controle no sentido de controlar os seus pensamentos negativos em relação ao que está acontecendo na sua vida. É igual alguém bateu no seu carro e aí você já fica, na cabeça já vem, caramba, eu vou ter um monte de problema, eu vou ter que botar esse carro para coisar, eu vou ter que ficar andando de metrô, eu vou ter que... Já vem um monte de pensamento negativo baseado em outras experiências que não necessariamente são verdade. Então, esses pensamentos negativos é que tem que ser controlado. Porque é a partir deles que emoções muito ruins e emoções exageradas vão vir. Lembra aquilo que eu falei no começo do vídeo? Que as emoções vão gerar ações, né? Pensamentos vão gerar emoções que vão gerar ações. Então, seus pensamentos negativos de caramba, eu tô sem dinheiro, eu não consigo vencer na vida, e eu já tentei de novo e deu errado. Se você resolve agir a partir desses seus pensamentos, esses pensamentos vão gerar emoções erradas, emoções não condizentes. E essas emoções não condizentes com a situação vão gerar ações que vão te levar para um caminho mais destrutivo. Então, nesse sentido, sim, você pode pôr um pouco de controle, que a gente chama, né? É você dizer, não, peraí, deixe eu avaliar a sensação com o que há mais de positivo e racional dentro de mim. Só que como que você sabe o que há de mais positivo e racional dentro de você? Com autoconhecimento. Com autoconhecimento você vai saber, você vai lembrar, gente, ó, nessa época eu estava certo, então quer dizer que esse meu pensamento foi racional. Então você vai começar a como é que eu me senti quando meu pensamento foi racional e eu convenci todo mundo de que eu estava certo? Foi assim, então beleza. Então qualquer coisa que vai ser muito diferente daquilo ali, você vai identificar, você vai dizer, mas teve essa outra vez que eu fui irracional. E aí quando vier um problema no seu tempo presente, você vai poder dizer assim, peraí, deixa eu entender isso com aquele meu lado mais racional possível, que foi o que trouxe o melhor resultado. Como que você sabe que é o melhor? Como que você sabe que é o seu pensamento racional? O seu pensamento racional é aquele que traz o melhor resultado para você e para as pessoas ao seu redor. É simples assim.
E isso está contido no livro teórico que a gente manda como material. Que ele fala na hora de decidir, na hora que você tem uma decisão, na hora que você tem algo difícil para fazer, na hora que algo acontece na sua vida e que quer justamente estimular esses pensamentos negativos e que traz emoções negativas. E ao invés de você agir em cima dessas emoções negativas, qual o cálculo que você pensa? E lá vem dizendo exatamente o cálculo. Só que o que é mais legal é que além de você lembrar exatamente o cálculo, com o autoconhecimento prático, que já é a parte do livro prático, você vai saber exatamente como que quais foram os momentos que eu tomei uma decisão e que essa decisão trouxe o maior resultado para mim e para as pessoas ao meu redor. Isso automaticamente vai elevar a sua felicidade, seu tom emocional. Você vai ficar muito feliz. Você já vai se sentir bem, porque você vai entender, nossa, então eu sou uma pessoa racional, eu não sou descontrolado, como o fulaninho costumava falar. Eu não sou descontrolado, como minha tia, minha mãe, minha avó, meu irmão costumava falar. Não, por quê? Porque a gente vai jogar listas e listas e listas na sua mente para você se lembrar de como você é racional, inteligente, especial. E se você for realmente até o final e continuar fazendo, tem uma hora que a chave vai virar e você vai se convencer, e aí todos esses comandos dessas pessoas que tentavam lhe controlar através de colocar coisas negativas na sua mente vai sumir. Esses pensamentos vão se afastar de você. Eles não vão ser totalmente apagados, mas eles vão se desconectar de você naquele momento. E você vai ficar só com a parte boa. Ou seja, tudo isso é um processo de autoconhecimento. E essa é que é a riqueza, porque as pessoas hoje estão com uma mania de brigar com as próprias emoções, de resistir às próprias emoções. Quanto mais você resiste a algo, isso é uma lei da nossa... É uma das leis naturais observadas na nossa técnica, no nosso estudo de terapia. Eu falo nossa, de mim e dos outros terapeutas que bebem da mesma fonte de conhecimento que eu. Uma das leis é essa, que quanto mais você resiste a algo, mais você se apega a ele. Então, quanto mais você resiste a ficar triste, mais você se apega àquela tristeza. Quanto mais você resiste a ficar irritado, mais você se apega àquela irritação. Porque o que é resistência? É algo que resiste. Então, algo que era... Vamos dizer que isso aqui é a sua raiva, isso aqui é você. Isso aqui é a raiva, né? Não é a sua, é a raiva. Isso aqui é você. Então, você era para só passar pela raiva. Ó, você está aqui vivendo a sua vida e vem alguém aqui no caminho que briga com você e você passa pela raiva. Olha que legal. Gostoso. Isso aqui foi uma passada fluida pela raiva. Isso não define o que você é, né? Isso é simplesmente uma emoção que você passou que lhe levou a determinadas ações que trazem benefícios para você ao longo do tempo. Mas quando existe resistência, ó, você está aqui vivendo sua vida e bem aqui na pontinha da minha mão tem uma pessoa que lhe faz raiva. Então você está aqui vivendo a sua vida, parece aquela pessoa que lhe faz raiva e você começa a resistir, ó, a ficar com raiva. Aí você está resistindo aqui, ó. Aí está resistindo, ó, está resistindo a ficar com raiva. Ó a demora que faz. Então, e tem gente que fica nessa resistência por 80 anos, é uma vida inteira, por 60 anos, por 30 anos. 80 não, porque a vida inteira não ficou com raiva quando criança, ainda assim que possível, mas vamos dizer que você estava com 20 anos e aí você ficou, uma pessoa lhe fez raiva, você começou a resistir, ficar com raiva, outra pessoa lhe fez raiva, você começou a resistir, ficar com raiva, e aí você passa 30 anos na raiva, só com 50 você consegue se libertar daquele estado que já virou crônico, né? Porque uma raiva que é resistida por 30 anos, a gente pode considerar ela como um estado de raiva crônico, de ira, um estado emocional crônico, que todos temos justamente por isso.
Mas quando você tem autoconhecimento, não, você não fica com medo porque você já conhece a sua própria raiva. Você já se conhece quando a raiva acontece com você. Você já consegue enxergar, ver o que está acontecendo quando a raiva está chegando em você. E aí você não fica com medo, porque você sabe que você aí tem a decisão de agir baseado nessa raiva ou de não agir baseado nessa raiva. E se for agir baseado nessa raiva, que seja para agir de uma forma que traga o melhor benefício para você e para as pessoas que estão ao seu redor. Né? Só que existe um cálculo completo lá no livro que não tem como eu falar aqui porque é algo que foi desenvolvido, é uma pesquisa. Né? Mas ele mostra exatamente como fazer esse cálculo. E claro que não é um cálculo de mesa que você vai botar no papel. Você pode botar no papel se isso te ajudar. A gente adora botar no papel, pegar canetas, pegar pedrinhas e fazer a situação assim. Isso é muito legal se você souber fazer. Né? Isso não ensina lá no material, mas de repente, quem sabe, eu posso gravar uma aula e fazer com que essa seja uma das aulas gravadas lá durante o método. Seria interessante fazer. Mas é um cálculo que você aprende, você olha para a situação, você sente que a raiva está chegando, você tem o poder de decisão. E se apropriar desse poder de decisão, de querer agir em cima da raiva ou não querer agir em cima da raiva, é totalmente de resistir à raiva. Você não tem que resistir à raiva, você simplesmente decide atuar a partir dela ou não. Mas primeiro você tem que se conhecer o suficiente para entender que essa raiva está chegando. Porque às vezes quando você percebe já está no meio, já é tarde demais. E o que a gente quer deixar você mais rápido, a gente quer que você fique mais rápido, entendeu? E talvez esse seja o controle que as pessoas tanto falam, é o controle de você poder decidir se você vai agir em cima baseado nisso ou se você vai agir baseado naquilo. Esse é praticamente o único controle que é possível, porque isso define quem você é, as suas decisões definem quem você é. Muito mais do que o que você fala sobre você, as suas decisões definem quem você é. Nem as suas emoções definem quem você é, mas as decisões que você toma a partir das suas emoções definem quem você é. Então, imagine quão poderoso seria analisar todas as suas decisões aí no passado e entender o porquê e como você toma essas decisões. Isso ia tornar você muito possuidor de você mesmo. E aí essa necessidade de controle das emoções ia ser algo muito mais fluido, porque você ia entender exatamente que controle, isso é o mais importante e não existe quantidade suficiente que eu possa repetir isso nesse vídeo para que fique claro de tão importante que isso é. Controle emocional é totalmente diferente de suprimir as suas emoções. Eu posso dar o exemplo de uma pessoa que... isso lá nos Estados Unidos, porque lá eu fiquei um tempo ainda também como terapeuta. Eu recebia terapia e aplicava nas pessoas também, na sala de treinamento, enfim. Então, existia uma pessoa, por exemplo, que a repressão dessas emoções, ou seja, ele tinha uma pessoa na vida dele que falava sempre se controle, você tem que se controlar, você tem que se controlar. E isso acabou virando, ele passou a infância escutando isso. Sua infância escutando isso. Se controle, se controle, se controle, você tem que se controlar, você tem que se controlar, você tem que ser mais controlado, aí se controle, se controle. Esse era o comando, né, que a família dele dava para ele, sempre que ele tentava expressar as suas emoções de forma mais intensa. E isso acabou transformando ele numa pessoa muito controladora de suas próprias emoções. E em algum momento essas emoções que estavam sendo presas e reprimidas dentro dele com medicação, com drogas, com álcool, começaram a pulsar muito forte e começou a se manifestar como uma forma de uma grande ansiedade.
uma grande ansiedade, que muitas vezes era suprida com cigarro, com álcool. E depois de um tempo, quando isso já não era suficiente, essas emoções, elas começaram, esse acúmulo de emoções começaram a se manifestar em formas de ataques de ansiedade e ataques de pânico. Porque era como se uma torrente de emoção fosse fazer com que ele explodisse e deixasse de existir. De tão intenso que era. Mas claro, porque até aquele ponto da vida dele, na faixa de 20 e poucos anos, ele tinha escutado que ele tinha que se controlar, que ele não poderia expressar as próprias emoções, que ele não poderia falar sobre as próprias emoções, que ele não poderia falar emocionadamente sobre as coisas. Então toda vez, só que é natural do organismo que isso possa ser posto para fora, porque esse é o processamento natural do corpo, através da comunicação das suas emoções, você vai ficando mais leve, mais tranquilo, e isso é natural, só que como vem uma educação muito controladora hoje nas pessoas, muita gente supressiva que põe os outros para baixo, que querem controlar demais as pessoas perdem esse mecanismo natural e começam a invalidar o seu próprio mecanismo natural de comunicação das suas emoções. Então essas emoções acumuladas começaram a se manifestar assim, do nada. Algo muito pequeno acontecia, de repente um ataque de pânico. Ele achava que alguma coisa muito ruim ia acontecer e ele deixar de existir. Daqui a pouco ouvia que alguém muito distante morreu, um ataque de ansiedade muito intenso, né? Alguém falava alguma coisa para ele, ele era muito brusco. Por quê? Porque aquilo ali estava acumulado. E aí um dos incidentes que ele tinha, que era uma discussão com uma pessoa mais velha, e ele sentia que não podia responder àquela pessoa mais velha, por mais que aquela pessoa mais velha tivesse errada, ele não poderia responder àquela pessoa mais velha, porque se ele respondesse à pessoa mais velha era uma falta de educação. Então ele não poderia usar a emoção dele para dizer para aquela pessoa que aquela pessoa estava errada, independente da idade dela. E aí, nesse momento na sessão, começa a ligar uma grande ansiedade nele, uma grande ansiedade. E a gente vai, continue na sessão. E ele, não consigo continuar, porque se eu continuar, eu vou enlouquecer. Não, continue. Até que um momento aquilo explodiu e ele começou a rir. Ele viu como aquilo estava prejudicando. E aí vieram todos os comandos que ele cresceu escutando, de que ele tinha que se controlar, de que ele não podia chorar, engolir o choro, se controla, engula seu choro, pare. Então tudo aquilo veio e ele acabou numa grande gargalhada. Porque ele entendeu como era simples aquilo, era simplesmente porque ele havia sido convencido quando criança que ele não podia, mas tudo aquilo que hoje prendia ele era simplesmente ideias na cabeça dele. Ele já era grande e adulto o suficiente para escolher se ele queria falar e expressar suas emoções ou não. E a partir daí, esse jogo reverteu e os ataques de ansiedade, de pânico e angústias foram embora para sempre. Então esse é o poder do autoconhecimento. É saber que não necessariamente controlar as suas emoções é a chave, mas que sim, decidir ou não agir a partir de pensamentos negativos e emoções negativas é uma escolha inteligente. E quando decidir agir a partir de uma emoção forte como a ira, fazer o cálculo. Essa decisão é a melhor? No material que eu achei assim
lindo para mim foi eu não sei como se fala isso, mas a redução do sublime para mim foi essa explicação de que o medo, ele não é um problema. O problema é o medo de ter medo. É resistir ter medo. Porque o medo gruda. E como que você corta esse medo de ter medo? Com autoconhecimento. Com a aplicação de autoconhecimento e de entendimento dos mecanismos da sua mente. Mas o entendimento, porque todo entendimento, porque quando eu falo assim, existem muitos materiais por aí que falam como a mente funciona, que vão dizer para você que sabe que a mente funciona, porque existe o fio não sei o que do nervo que faz não sei o que. Só que essa explicação de nervo, de cerebelo, isso não é a mente, isso é o cérebro, isso é estrutural. E eu não estou falando de entendimento estrutural. Eu estou falando de um entendimento de mecanismo da mente, que está muito mais ligado ao que Freud falava lá e o que as pessoas criaram lá como id, ego, superego. Só que esse id, ego, superego é extremamente inutilizável porque eles não dão solução. Então essa invenção, essa perspectiva, essa teoria de ego, superego, eles não dão solução para o problema. Eles não geram um mecanismo que a partir desse mecanismo eu crio um mecanismo prático e essa prática te libera dos teus problemas. Então isso pra gente já é ultrapassado. E pra gente eu falo pra mim e pros terapeutas que bebem dos mesmos conceitos e do mesmo corpo de conhecimento que eu. Porque no nosso corpo de conhecimento, eu tenho uma forma de explicar a mente, e a partir dessa forma, essa forma sendo correta ou não, estando tendo provas como as pessoas querem na universidade ou não, a maior prova é que a partir delas eu consigo desenvolver práticas que resolvem o problema. Como resolveu o do garoto da ansiedade. Porque esses outros conceitos que falam de ego, não sei o quê, eles vão só dar um sintoma para você. Eles vão dizer, você é uma pessoa que sofre de uma coisa chamada síndrome do pânico. Então, o que a gente pode fazer é controlar essa síndrome do pânico com esse medicamento. Ele vai te dar uma doença. Então, essas teorias antigas, elas foram feitas para te dar uma doença. E o que eu estou falando aqui foi feito para te dar uma solução. Nada de remédio. Eu não trabalho com pessoas que tomam remédio. Uma pessoa que toma remédio, ela tem que primeiro se livrar do remédio para poder vir fazer isso aqui. Ver se ela tem condições ainda de conseguir. Né? Ver com o médico dela, com o nutricionista, ver se ela consegue. Porque eu não trabalho com medicamentos. Eu não dou diagnóstico. Você não vai vir até mim e esperar que eu diga para você uma doença para você botar na sua coleção de doenças. Não. Eu vou te dar uma solução. E sabe qual é a maior surpresa? Quando eu dou uma solução, as pessoas não querem. Por isso que hoje é tão importante esse trabalho que eu estou fazendo. Porque eu quero encontrar as pessoas que querem. As que não querem, não querem. Então, se você acha que você vai vir também para cá, para o lado de cá, para esse corpo de conhecimento, para esses conceitos da mente e a nossa prática, e você acha que isso é um comprimido que você vai tomar e em 30 minutos vai dar a sensação de que você está bem, esse vídeo, esse processo aqui não é para você. Até porque o autoconhecimento requer um certo trabalho. Só que ele é irreversível. Uma vez que é feito, alguém vai ter que lutar muito para desfazer. Enfim, espero que você tenha gostado do vídeo.
Isso é o que eu tenho para apresentar hoje sobre controle emocional. Poderia ficar aqui falando muito sobre controle emocional, afinal de contas, o emocional é um mecanismo criado perfeitamente pelo seu corpo para que ele possa funcionar. Não invalide as suas emoções, porque elas são, na verdade, uma grande ferramenta que você tem de comunicação do mundo. É a comunicação entre o seu pensamento e a sua atitude, é a emoção. Então é isso. Siga a nossa página, curta, que isso nos ajuda a saber, principalmente quais os vídeos que você mais gosta para a gente poder produzir mais em cima. Compartilhe com pessoas que você acha que esse vídeo pode ajudar, pessoas que suprimem muito suas emoções, pessoas que vocês veem que precisa de botar um pouco para fora, pessoas que são muito fechadas e por isso começam a somatizar no corpo doenças baseadas num problema. Dizem aí, eu não tenho, existem pesquisas, mas eu não saberia lhe apontar exatamente qual, mas que doenças como câncer, essas coisas estão muito relacionadas a isso, né? Mas você reprimir suas emoções, mas eu não posso lhe dar a certeza porque eu não tenho uma pesquisa para lhe mostrar e eu não acredito que existe uma generalização para doenças psicossomáticas, porque cada indivíduo é único e tem um mecanismo único que vão dar em formas de vencer na vida que são únicas, mas também vão dar formas de criar doenças que são únicas. O que a gente tem, como eu falo, são botões e portas de entrada para descobrir, para ajudar aquele ser que é único. Enfim, acompanhe os vídeos e todo dia, durante esse mês agora, durante esses 30 dias corridos, começando dia 15, eu estou fazendo 2 lives por dia, uma 12h30 e outra começando às 7h30 da noite. Então anote aí, 12h30, 7h30 eu vou estar por aqui. Pode ser que eu comece 5 minutos antes, 5 minutos depois, mas sempre por esse horário eu vou estar aqui. Beleza? Muito obrigado e até a próxima.